Uma idosa solitária deu esmolas a uma pequena mendiga que estava arrecadando dinheiro para o tratamento de sua mãe. Quando a mulher tocou o cabelo dela, ficou assustada e chocada com o que viu. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ai, meu Deus! De novo! Quando é que eles vão se aquietar? Dona Solange suspirou, acordando. Ela sempre dormira pouco. E, pelo último mês, ela quase foi privada até mesmo dessa pequena quantidade de sono. Tudo isso por causa de seu novo vizinho. Mal ele se mudou e o barulho começou. Toda noite tinha música e gritaria, e agora ele começou a invadir sua propriedade. Por que ele faria isso? Ela não tinha um jardim. Não havia nada para roubar dela. Mas o novo vizinho continuava invadindo. Dona Solange acendeu as luzes para mostrar que estava acordada. Talvez isso os fizesse se calar? Ele sabia muito bem que só havia uma idosa morando na casa. O que ela poderia fazer, além de gritar com ele em tom severo? Talvez mudar de residência. Mas ela amava tanto essa pequena casa. Era a única coisa valiosa que seu filho lhe deixará. Ele economizou dinheiro, que ganhou com trabalho árduo na construção, e comprou esta casa para ela. Antes disso, eles moravam juntos num apartamento de 2 quartos num bairro desconfortável no 5º andar, sem elevador. Ele comprou a casa para ela, pois ele sabia que sua mãe sempre quis viver mais perto da natureza, cultivar flores, talvez algumas plantas e frutos silvestres. E ele escolheu uma bela e aconchegante casa numa grande e bem cuidada cidadezinha de tipo urbano. Era um lugar tranquilo e pacífico. Seus vizinhos eram todos ótimas pessoas. A casa era pequena, mas aconchegante. Em suma, havia tudo para uma vida feliz e alegre. Infelizmente, essa alegria desapareceu da vida de Dona Solange, junto com Roberto, seu único filho. Foi um acidente de carro numa estrada terrível. Roberto, o motorista do táxi que o levava e o causador do acidente, morreram naquele terrível incidente. Já se passaram 18 anos desde então. Dona Solange foi feliz na nova casa por apenas 6 meses. E então não havia mais tempo para alegria. Agora ela se acostumou a viver com sua infelicidade de forma silenciosa e reservada. Mas 1 mês atrás, sua solidão acabou. Seus vizinhos, um casal muito idoso, morreram, um após o outro. Seus filhos não queriam morar no campo. Não era o estilo dos jovens. Eles tinham trabalho e negócios na cidade, então venderam a casa dos pais. Os novos proprietários não moraram lá. Eles apenas alugaram para um jovem. Ou talvez fosse um parente deles. Ninguém jamais descobriu. E assim o jovem começou a viver a vida ao máximo. E a perturbar a vida de todos ao seu redor. Primeiro de tudo, de Dona Solange, sua vizinha mais próxima. A princípio, ele parecia um cara decente. Visitou Dona Solange. Olá, sou Carlos, seu novo vizinho. Desde o primeiro momento, Dona Solange notou que ele não olhava para ela. Ele olhava ao redor do quintal com os olhos, quase farejando tudo. Ah, que canteiro de flores bonito você tem! Você se importaria em me dar algumas flores para plantar? Era claro para Dona Solange que ele não era jardineiro, mas ela pareceu desconfortável afastá-lo. Então ela falou com ele de forma educada, se apresentou e prometeu ajudar. Enquanto isso, ele era tão educado e solícito. A propósito, se precisar de ajuda, fique à vontade para me contactar. Talvez você precise de algo, cavar ou reparar. Estou sempre feliz em ajudar. Mas não escapou de Dona Solange que, em suas palavras, os olhos do vizinho corriam estranhamente, como os olhos de um ladrão na feira. Deus me livre de tais ajudantes, pensou Dona Solange imediatamente. E então começaram os problemas, para os quais ela não sabia como se salvar.
Até poderia se acostumar com o barulho e a algazarra que vinham constantemente de seu terreno. Mas por que ele ficava rondando sua propriedade com seus convidados ou amigos? Seria bom se ele apenas viesse para dizer olá e conversar um pouco, mas não, ele rondava o jardim sem permissão. Ele pisoteava suas flores. Além disso, um dia ela o pegou cavando perto da fundação de sua casa. O que ele estava procurando? Dona Solange perguntava a ele toda vez o que ele estava fazendo em sua propriedade, e recebia todo tipo de desculpas. Sabe, eu só entrei porque seu canteiro de flores está superlotado de ervas daninhas. Arranquei um pouco e agora está perfeito. Ou outra resposta era: cara Dona Solange, estou apenas verificando a fundação de sua casa para ver se está boa. A minha começou a deteriorar um pouco e não há ninguém para ajudá-la. Então pensei em fazer isso como um bom vizinho. Você sabe, depois de suas correções, não quero que a casa desabe. E eu não quero que você toque mais nos meus canteiros de flores. Desculpe, mas você não arrancou ervas daninhas. Você arrancou flores. Desculpe, mas eu queria ajudar. E Carlos sempre respondia como se estivesse chateado até o magoado. Dona Solange já tentará de todas as formas possíveis estabelecer relações com ele. Ela sabia como se comunicar com jovens, pois ela foi professora por muitos anos. Mas no caso de Carlos, todas as palavras foram em vão. Ah, se Roberto estivesse vivo, rapidamente colocaria as coisas em ordem. E se eu soubesse que ele partiria, nunca teria vindo morar aqui nessa cidadezinha. Eu teria ficado na capital. Naquela época, quando seu filho começou a falar em comprar uma casa, a senhora Solange tentou dissuadi-lo. Filho, não é uma boa ideia. A casa custa muito dinheiro. E eu já tenho um lugar para morar. Claro que você tem um lugar, mas não é nada do que você pode sonhar. Que tipo de apartamento é esse? Pense bem. Você não está cansada de subir até o quinto andar várias vezes ao dia? Imagine como seria no campo. Abra a porta. Saia e caminhe à vontade. Pense em um edifício de apartamentos, mas no seu próprio quintal, limpo, bonito, com flores por toda parte. Isso não é o paraíso na terra? Roberto descreveu tudo tão bem que a senhora Solange se empolgou com a ideia. De fato, por que não viver em sua própria casa? E quando Roberto mostrou a ela uma foto da casa, ela não pôde recusar. Embora, claro, ela resistisse até o fim. Roberto, você não deveria comprar essa casa. Você deveria pensar em você mesmo. É hora de você se casar e ter seus próprios filhos. O que está te segurando? Ela perguntou. Não estou me segurando. Farei isso. Não se preocupe. Tudo tem seu tempo. Farei isso, mas um pouco mais tarde, e visitaremos você nas férias e enviaremos seus netos nas férias. Você vai se arrepender de ter me pedido para comprar esta casa, e o Roberto. Mas seria melhor ser um pai jovem. Pense nisso. Não é fácil para nós sermos pais tardios. Você estaria melhor se seu pai e eu fossemos mais jovens. E, a propósito, é mais fácil ser uma avó jovem também. Melhor você não dizer tais palavras, respondeu Roberto, seriamente. Para mim, vocês são os melhores pais do mundo. E tenho certeza de que você será a melhor avó. Sim, Roberto era um filho tardio. A senhora Solange e seu marido já estavam nos 40 anos quando ele nasceu. Dizem que filhos tardios são órfãos precoces. Mais felizes são aqueles pais que partem antes de seus filhos. O marido da senhora Solange teve sorte. Um ataque cardíaco levou alguns anos antes da morte do filho. Ele não soube dessa tristeza. E agora, esses malditos vizinhos tinham que acordá-la, como se de propósito, para que ela ficasse acordada e se torturasse com esses pensamentos tristes novamente. A senhora Solange se levantou, vestiu-se e foi para a cozinha.
Ela tinha que preparar algo para o café da manhã. Na verdade, ela pretendia acordar cedo de qualquer maneira, mas não às 4 da manhã. Mas tudo bem, até a hora em que ela estiver pronta, vestida e arrumada, será a hora. Ela estava planejando visitar o túmulo de seu filho hoje, no aniversário de sua morte. Antes de sair de casa, a senhora Solange verificou para ter certeza de que tinha tudo: um ancinho, um regador, panos e doces. Bem, parece que tudo estava com ela. A idosa não foi até o ponto de ônibus, mas decidiu caminhar. São apenas 3 quilômetros. Ela não ficaria cansada. O clima estava bom. Era um outono e caminhar na frescura da manhã era agradável. Qual era o sentido de se apertar no ônibus? O cemitério estava quase vazio. A idosa foi até o túmulo e passou a mão sobre a lápide fria. Olá, filho. Aqui estou eu novamente. 9 anos sem você. Ela olhou em volta. Não havia nada para limpar, mas por uma questão de ordem, ela limpou o monumento, arrancou algumas lâminas de grama, varreu as folhas caídas e limpou o banco. Ela se sentou para conversar com seu filho. Estava acostumada a contar-lhe tudo. Sim, Roberto, é assim que eu vivo, sozinha. Eu me acostumei com isso e tudo estaria bem, exceto que há esse novo vizinho. A mãe idosa contou-lhe todas as suas tristezas e as intrigas do novo vizinho. Mas finalmente, era a hora de se despedir. Perdoe-me, meu filho, por reclamar. Mas a quem mais posso contar sobre meus problemas? Você é minha esperança e meu apoio. Só você não pode me defender agora. Mas o fato de eu ter tido você como um bom filho me faz sentir melhor do que ir para casa. Não sinta minha falta. Eu te amo. A senhora Solange tocou a lápide como um adeus e deixou o cemitério novamente. Ela decidiu caminhar, esperando se cansar e adormecer rapidamente. A estrada passava pelo centro da pequena cidade. Ela decidiu ir ao supermercado para comprar alguns mantimentos, para não ter que caminhar mais tarde. A mercearia da cidadezinha era pequena e não havia nada para comprar além de pão. Quando a senhora Solange chegou ao supermercado, ela parou surpresa na entrada. Havia uma menina de cerca de 7 anos com uma caixa de papelão em suas mãos. Ela estava obviamente coletando dinheiro. Uma criança pedindo esmolas na pequena cidade simplesmente não podia ser. Na grande cidade, a senhora Solange viu crianças e adultos pedindo esmolas, mas nunca na pequena cidade. A idosa se aproximou e leu a inscrição na caixa: para a operação da minha mãe. Ajude, por favor. A menina parecia bastante decente. Ela estava limpa, embora não estivesse vestida de forma rica, bem arrumada e claramente desconfortável em pedir ajuda. A menina estava tímida, de pé sem levantar os olhos. O que há com sua mãe? A senhora Solange não pôde deixar de perguntar ao se aproximar da pequena. Não sei. Ela tem algum tipo de doença grave. O médico disse que ela precisa de uma operação, mas não temos dinheiro, respondeu a menina, com uma voz tão triste que o coração da senhora Solange se apertou. Você tem algum parente? Ela perguntou. Não temos nenhum, e eu não tenho um pai, suspirou a menina, levantando seus grandes olhos azuis para a mulher idosa. A mulher retirou todo o dinheiro da bolsa e colocou numa caixa que tinha apenas algumas moedas. Obrigada, disse a menina, e seu rosto se iluminou com um sorriso tímido. De repente, a senhora Solange ficou paralisada porque viu um grampo de cabelo incomum nos cabelos da menina. Ela reconhecia aquele objeto? Sem dúvida. Grampos como aquele haviam sido usados por sua avó, depois por sua mãe e, em seguida, passaram para a senhora Solange. Era uma antiguidade de família, talvez sem grande valor material, mas preciosa como uma lembrança. A mãe da senhora Solange lhe dera o grampo, mas ela cortou sua trança fina quando era criança. Desde então, a senhora Solange só teve um corte de cabelo curto.
Roberto, seu filho, viu o grampo na penteadeira de sua mãe e perguntou: por que você precisa desse grampo? Você não o usa. Não é apenas um grampo de cabelo, respondeu a senhora Solange, um pouco na defensiva. É uma coisa antiga que pertenceu à minha avó. Minha mãe o usava, mas eu não tenho tranças nem filhas. Pegue para você e dê para sua amada quando tiver uma. Talvez você tenha uma filha mais tarde e ele não será desperdiçado. Roberto pegou, mas será que ele o deu para alguém afinal? Ele não era casado. E ainda assim, a senhora Solange nunca mais viu seu grampo de cabelo após a morte dele. Menina, de onde você tirou isso? Perguntou a senhora Solange, tocando o grampo. É um grampo de cabelo muito bonito e incomum. Minha mãe me deu. Ela disse que é uma antiguidade. Entendi. Você poderia me apresentar à sua mãe? Talvez eu possa ajudá-la de alguma forma, perguntou a senhora Solange, curiosa para saber de onde aquela mulher conseguirá aquele grampo único. De verdade? Você pode? Os olhos azuis da menina se iluminaram com esperança, fazendo a senhora Solange se sentir desconfortável. Claro que não. Ela só queria saber sobre o grampo e como essa mulher estranha estava relacionada ao seu filho falecido. Ainda assim, quem sabe? Talvez haja algo que ela possa fazer por eles, mesmo que a mulher tenha encontrado o grampo na rua e nunca tenha conhecido Roberto. Eu não sei, querida, mas eu realmente gostaria de ajudar. Talvez sua mãe e eu possamos encontrar alguma forma, disse a senhora Solange. Minha mãe está sempre em casa. Ela nunca sai. Se você quiser conhecê-la, venha até a nossa casa. Não moramos muito longe. Para os pesares da menina, não foi uma distância muito longa. A senhora Solange, acostumada a longas caminhadas e que já tinha percorrido um longo caminho naquela manhã, achou mais difícil. Ela estava cansada e sem fôlego. Mas no caminho, ela descobriu que o nome da menina era Catarina e o da mãe era Daniela. Elas viviam juntas e a menina não conhecia o pai. Também não sabia de outros parentes. E um dia, Catarina teve a ideia de pedir esmolas para o tratamento da mãe. A mãe nem sequer sabia disso. Por favor, não conte à minha mãe. Finja que nos conhecemos no supermercado, implorou a menina. Eu sei que é errado mentir, mas eu quero ajudar. Tenho muito medo de ser levada para um orfanato. Quando você sai de casa, o que você diz a ela? Perguntou a senhora Solange. Bem, eu minto um pouco. Digo que tenho aulas extras na escola. E quando minha mãe melhorar, vou contar tudo para ela. Na verdade, eu nunca minto. Enquanto conversavam, chegaram a uma casinha localizada na área mais pobre da cidade. Ao entrar na velha casa decrépita, a senhora Solange não ficou particularmente surpresa com a precariedade dos móveis e a pobreza evidente. Como uma jovem mulher com uma criança poderia viver assim? A explicação era simples: ela estava doente. Ao entrarem no quarto, viram que a mãe estava deitada na cama. Só quando viu a convidada é que tentou se levantar. Mãe, está é a senhora Solange. Ela quer nos ajudar, explicou a menina. Prazer em conhecê-la, disse Daniela, a anfitriã, com um sorriso fraco. Catarina, vá dar um passeio. Gostaria de conversar com nossa convidada. De repente, a senhora Solange ficou assustada ao ver uma fotografia de seu filho no criado mudo ao lado da cama de Daniela, com uma fita preta cruzando o canto. Enquanto isso, a menina obedientemente deixou o quarto, fechando a porta atrás dela. Você é da escola? Não sei o que ela prometeu à minha filha, mas está claro que você não veio para ajudar. Você quer tirá-la de mim? A voz da mulher era cautelosa, mas estava claro que ela não resistiria. Simplesmente não tinha forças para isso. Ou talvez ela tenha percebido que não tinha forças para cuidar da criança. O coração da senhora Solange encolheu diante desse desespero.
e das conjecturas que vieram depois do que ela tinha visto. Não, eu não sou da escola, nem de nenhuma organização juvenil, tentou ela tranquilizar Daniela. Notei a presilha de cabelo de sua filha e fiquei me perguntando de onde ela tirou. E também gostaria de saber de onde você tirou essa foto. Ah, esta, disse a jovem, pegando a foto e passando delicadamente os dedos sobre o vidro. Esta presilha foi-me dada por ele, o pai da Catarina. Nunca tivemos tempo de nos casar. Brigamos por alguma bobagem e nunca tivemos tempo para nos reconciliar. Ele morreu. Eu estava na faculdade e morava em um dormitório. E meus pais moravam nesta casa. Eles bebiam muito e também morreram. Quando Catarina nasceu, abandonei os estudos e fui expulsa do dormitório. Voltei para cá. Pensei que, depois da licença maternidade, conseguiria um emprego e me mudaria para um lugar melhor. Mas infelizmente, primeiro fiquei doente. Não muito grave, ainda estava trabalhando. Então a jovem apontou para a cama. Depois fiquei acamada. Mas os médicos não podem fazer nada? A senhora perguntou, desesperada. Os médicos dizem que preciso de uma operação, mas só podem fazê-la se eu pagar. E eu nem sequer tenho dinheiro para os exames. Só posso pagar pelos medicamentos mais necessários. Você sabe, você dificilmente poderá me ajudar. Eu posso, respondeu a senhora Solange, firmemente. Ela não conseguia explicar como havia adquirido tanta confiança. Também não entendia por que não havia confessado a Daniela que o homem na foto era seu filho. Ela ia dizer, é claro. Mas mais tarde, prometendo firmemente ajudar Daniela, já a considerava sua nora. A senhora Solange se despediu calorosamente dela e foi para casa. Mas no caminho, seu entusiasmo diminuiu um pouco. Ela começou a pensar sobre como poderia ajudar Daniela e Catarina. A quantia necessária era enorme. Ela nunca teve tanto dinheiro antes e provavelmente nunca teria. Talvez eu deva vender a casa. Por que não? O vizinho chato está genuinamente interessado no meu terreno, então talvez ele queira comprá-lo. Talvez ele não barganhe. E se ele não me der um bom preço, tentarei vendê-la a outras pessoas. Ok, mas então onde vou morar? Acho que Daniela e Catarina me deixarão entrar por causa de Roberto. Tenho que fazer isso, é filha dele. Senti imediatamente como se a menina não fosse uma estranha para mim, pensou a senhora, cansada, indo para casa. Ela chegou em sua casa, entrou em seu quintal e arfou. O vizinho escandaloso, aproveitando-se da ausência da proprietária, tinha andado à vontade em seu quintal. Havia lixo e garrafas vazias por toda parte. O canteiro de flores, que a senhora Solange tinha cuidado com tanto amor, estava todo destruído. Oh não, explicou a senhora, quase às lágrimas. Sim, essa é a resposta. Ele não vai me deixar em paz. Vou ter que vendê-la, mas não para ele. Vou vendê-la para outras pessoas. Vou vendê-la para um homem forte. Do tipo que colocará esse patife em seu lugar. Tendo tomado essa decisão, a senhora Solange foi até o vizinho para perguntar o que estava acontecendo. Diga-me, Carlos, o que você quer no meu terreno? Por que você está cavando e constantemente jogando lixo? Ela perguntou, severamente. Ei, vovó, você já me aborreceu com suas acusações. Sou o único que mora no bairro? Quem te disse que eu estava cavando no seu quintal? Não tenho nada a ver com isso. Enquanto você passeava o dia todo, qualquer um poderia ter entrado aqui. Por que você está me incomodando com suas reclamações? Vejo que é inútil. Pensei que você ainda tivesse alguma consciência, mas você não tem. Então vou à polícia e denuncio você, prometeu a senhora Solange, com severidade, embora por dentro quisesse chorar. E ela realmente foi à delegacia, mas percebeu que provavelmente seria inútil.
Primeiro, o vizinho não tinha causado nenhum dano significativo a ela. E segundo, ela não tinha provas de que ele estava fazendo barulho à noite e invadindo sua propriedade durante o dia. O fato de nunca ter acontecido antes de ele se mudar não era conhecido pelas autoridades. Que tal colocar câmeras de vídeo para monitorar o quintal? Infelizmente, ela não tinha ideia de como fazer isso. E provavelmente também não era barato, especialmente agora que ela ia economizar cada centavo. E o principal era que, mesmo que ela provasse que Carlos estava fazendo bagunça, e daí? O policial falaria com ele, só isso. E o vizinho faria algo pior no dia seguinte por pura maldade. Apesar de toda essa reflexão, a senhora Solange foi à polícia porque não tinha mais forças para suportar. Talvez conhecesse alguém que pudesse ajudá-la a iniciar a venda da casa. Ela também não estava sozinha nisso. A polícia reagiu como a senhora Solange temia. A senhora tentou abordá-los com determinação e conhecimento de seus direitos. O jovem policial de plantão, que aparentemente ainda se lembrava dos seus dias de escola, aceitou o tom mentor dela, ficou quieto e não disse à senhora Solange que ela havia vindo com uma queixa insignificante. Em vez disso, ele a direcionou para um outro policial. Você está brincando? Estamos lidando com assuntos sérios aqui, e você está falando sobre flores e garrafas. A senhora Solange, mantendo seu tom de professora, respondeu: tudo bem, mas se eu entrar agora na sua casa, pisar em tudo e jogar lixo, isso também não é um assunto sério? Estou falando sobre vandalismo malicioso, sobre não me deixar viver em paz. Entende que para você isso é nada. Mas o que devo fazer? Não posso lutar com um jovem. O policial mais velho respondeu: você quer que eu vá lá e puxe suas orelhas? Ou talvez queira um guarda na sua casa. Legalmente, nem podemos falar com ele porque não temos provas. Ok, vou até ele e pergunto: por que você está fazendo barulho? Por que está perturbando sua vizinha idosa? E ele responderá que foi você mesma quem organizou a desordem, e será apenas a sua palavra contra dele. É até estranho ter que explicar tudo isso para você em vez de lidar com crimes sérios. No entanto, a senhora Solange não desistiu e insistiu: e quanto à minha declaração? Pode uma mulher idosa ser ignorada? Não. Se vocês não vão investigar, então escrevam que trabalham apenas para membros jovens, saudáveis e úteis da sociedade. Cumpro minhas funções e agora devo viver sem proteção policial. Com isso, vou recorrer a autoridades superiores. Esqueça, pelo amor de Deus. Você pode até ir para a ONU, disse o policial irritado. Só não se esqueça de incluir as declarações de testemunhas, que você não tem agora. Ninguém está dizendo para você viver sem proteção policial. Mas você sabe quantas pessoas como você vêm até nós? Este teve sua galinha roubada, aquele teve sua macieira saqueada. Se lidarmos com essas questões, quem vai combater os verdadeiros criminosos? A senhora Solange percebeu que a conversa estava se transformando em um escândalo. Mas ela não sabia mais o que fazer. Sentia-se impotente e não sabia como alcançar o homem que poderia ajudá-la. Deveria ir embora? De jeito nenhum. Se saísse agora, não seria capaz de resolver seu problema ou ajudar Daniela. Ela tinha que fazer algo. Portanto, pegou um pedaço de papel e começou a escrever uma declaração. De repente, a porta se abriu abruptamente e alguém entrou no escritório, perguntando em um tom autoritário: Igor, quanto tempo vou ter que esperar pelos relatórios? Desculpe, senhor Cardoso, mas tenho aqui o crime do século. Mas é que alguém pisou nas flores no quintal desta senhora idosa, respondeu o investigador, de forma venenosa. A senhora Solange se virou e reconheceu a pessoa que entrou. Em um tom de professora, ela disse, sorrindo: você, Lucas Cardoso, deve bater a porta e pedir permissão para interromper uma conversa entre duas pessoas. Ela ficou surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. Lucas também estava surpreso e confuso.
É bom ver você, senhora Solange. Sinto muito, não a reconheci de primeira. Não é à toa que seus subordinados falam com as pessoas de forma tão impolidamente, disse a senhora Solange. Felizmente para a mulher idosa, o chefe da delegacia de polícia era Lucas Cardoso. Ele entrou na turma dela como um menino de 10 anos e, até aquela idade, era considerado um encrenqueiro e um perdedor completo. Sua professora anterior não fazia nada a respeito. Achava que ele era irrecuperável. Ela estava pronta para enviá-lo a uma escola especial para crianças como ele. E teria feito isso se os pais dele não tivessem defendido o próprio filho. No entanto, ele dificilmente teria conseguido concluir seus estudos se não tivesse entrado na turma da senhora Solange. Ela percebeu imediatamente que Lucas não tinha nenhum problema, e o principal problema era um déficit de atenção. Seus pais pensavam que, se ele estivesse bem alimentado e vestido adequadamente para a estação, tudo estaria bem. A primeira professora de Lucas, incapaz de explicar até a tarefa mais simples na primeira série, simplesmente desistiu. Mas Lucas precisava de atenção e aprovação verdadeiras, não de constante repreensão. Ele precisava de uma abordagem individualizada para descobrir seus talentos. Ninguém pediu que a senhora Solange desse aulas particulares para Lucas e, no início, ele resistiu à atenção extra dela. Por que eu deveria ficar depois da escola de novo? Basta a senhora Solange me dar uma boa nota. É tudo o que mereço e preciso. Me disseram que sou incapaz, tenho uma memória ruim e deveria ir para uma escola para estúpidos, ele reclamou quando a senhora Solange ficou para aulas extras. Lucas, não me importo com o que as outras pessoas dizem. Vejo que você é muito mais capaz do que muitos acreditam, e você pode tirar notas excelentes. E eu vou provar isso para você e para todos, disse a professora. Os primeiros sucessos fizeram Lucas acreditar em sua própria força. Logo ele se tornou um aluno excelente e não precisou mais de aulas adicionais. Ele considerava a senhora Solange como sua maior sorte. Afinal, ele se formou com honras e ingressou na faculdade de Direito. A senhora Solange frequentemente se lembrava dele, mas ele aparentemente se esqueceu dela enquanto estudava na capital. A senhora Solange não sentia ressentimento e não esperava gratidão pelo seu trabalho, acreditando que simplesmente fez o seu trabalho de forma decente. Claro que Lucas não se esqueceu de sua professora favorita, mas quando foi nomeado chefe da polícia local, ele não sabia que ela morava numa das pequenas cidades mais próximas. Agora, ele descobriu, embora por um motivo não muito alegre. Lucas a levou para seu escritório, questionou-a sobre todas as circunstâncias do caso pelo qual ela havia solicitado ajuda, anotou o endereço do vizinho em detalhes e a tranquilizou, prometendo cuidar do caso. "Oh, Lucas, você me salvará se conseguir colocá-lo nos eixos", exultou a senhora Solange. "Mas esse não é meu único problema. Estou pensando em vender a casa, embora seja uma longa história. Falaremos disso mais tarde", ela aventurou-se a dizer, revelando mais uma dificuldade. "É por causa do vizinho que você está pensando em se mudar? Não vale a pena, sinceramente. Em breve, ele terá medo até de espirrar na sua frente, prometo", Lucas tranquilizou. "Não, é outra coisa. Contarei depois. Agora não é o momento de despejar todos os meus problemas." "Entendi. Sei que está ocupada agora, mas discutiremos todas as suas dificuldades e veremos como resolver isso. E sim, eu realmente não gosto do seu vizinho." A senhora Solange voltou para casa mais calma. Carlos estava novamente rondando seu portão, mas não entrou no quintal. "Bem, vovó, foi reclamar?" Ele perguntou mais com entusiasmo do que com receio. "Fui. Prometeram dar um jeito em você para que não mexa em nada no meu quintal", respondeu a senhora Solange, sem muita raiva. Ela estava confiante de que em breve a polícia encontraria uma forma de contê-lo. No entanto, ela teve que esperar uma semana inteira, e Carlos não se acalmou nem um pouco. As festas noturnas e invasões ao seu território continuaram.
A professora aposentada estava pronta para acreditar que Lucas havia se esquecido dela, e portanto, ela mesma teria que cuidar de seus próprios assuntos, incluindo a venda da casa. A senhora Solange não esqueceu que a amada de seu filho estava esperando para ser salva do outro lado da pequena cidade. A mulher idosa até começou a se informar se alguém queria comprar sua casa e quanto custaria. As informações eram desanimadoras. Não havia compradores, e o preço era metade do que era necessário para curar Daniela. O que você esperava, senhora Solange? Nossa pequena cidade é boa, mas quem quer viver fora da cidade hoje em dia? Apenas pessoas idosas. E que dinheiro elas têm? Um de seus amigos notou sua angústia e disse: Pensei em vender no ano passado, mas ninguém me ofereceu mais do que eu estava pedindo. Além disso, tenho uma casa e um jardim maior. Por que você está pensando de repente em vender? Onde você vai morar? Mas a senhora Solange estava tão desanimada com o que ouviu que apenas deu de ombros. Vender a casa era sua única esperança. E se o dinheiro não fosse suficiente, qual seria o sentido de vender? Claro, eles poderiam comprar mais remédios e comer melhor, mas as três teriam que viver em uma casa horrivelmente apertada. E o dinheiro acabaria rápido. Talvez ela devesse levar Catarina e Daniela de volta para sua casa. Talvez o estado de espírito de Daniela melhorasse lá. Com pensamentos assim, a senhora Solange perdeu a fé na justiça e na resolução bem-sucedida de problemas e deixou de sair de casa para não encontrar o vizinho e ouvir insultos desnecessários. No entanto, ela sabia que sua nora e neta estavam esperando por ela. Portanto, um dia, a senhora Solange decidiu ir até elas e confessar que não tinha dinheiro. Mesmo a venda de sua casa não mudaria a situação. Ela já havia se arrumado, olhou pela janela e viu um carro da polícia parar em sua casa. Lucas saiu dele, acompanhado por vários outros policiais. Em suas mãos estavam dispositivos estranhos cujo propósito a senhora Solange não entendia inicialmente. No início, pareceu-lhe que eram aspiradores de pó verticais ou algo assim. Mas então ela percebeu que eram dispositivos mais sérios. Ela saiu para o alpendre para cumprimentar os visitantes e perguntar o que pretendiam fazer. Mas não pareciam dispostos a conversar muito. Apenas disseram olá de forma objetiva e começaram a trabalhar. A essa altura, a senhora Solange já havia percebido que essas ferramentas eram detectores de metal e ficou assustada. Eles realmente iam procurar algo perigoso em seu quintal? Lucas, o que está acontecendo? Ela perguntou em voz baixa, aproximando-se de seu ex-aluno. Não se preocupe. Você não corre perigo, ele respondeu. Descobriremos tudo em breve. Enquanto isso, seus companheiros examinavam cuidadosamente o terreno da senhora Solange, metro por metro. Por fim, um deles disse suavemente: achamos algo. Um arrepio percorreu as costas da idosa. O que eles teriam encontrado ali? Carlos enterrou algo aqui? Ah, Lucas, o que é isso? Ela perguntou, lamentavelmente. Bem, senhora Solange, eu nunca pensei que você fosse tão covarde. Lucas sorriu encorajadoramente para ela. Enquanto isso, seus subordinados tiraram pequenas pás do carro e começaram a cavar o chão habilmente. Eles vão cavar buracos. Estou ficando realmente irritada. O medo da senhora Solange foi substituído por aborrecimento. Um está se escondendo, enquanto os outros estão procurando algo e cavando. E então eu vou ter que colocar tudo em ordem. A escavação não era muito profunda, menos de 1 metro. Logo, o policial retirou do chão uma pequena caixa de metal forte e pesada, algo como um cofre. Bem, vamos realizar a abertura da caixa mágica agora? Ele pegou a chave e logo habilmente abriu a caixa. Aqueles que olharam dentro assobiaram. Havia maços de dinheiro cuidadosamente embalados em plástico e um saco com joias de ouro e prata.
Senhora Solange, que esperava um momento de alívio de que nada terrível tinha acontecido, ficou surpresa. E o que é isso? O que tudo isso significa? É um esconderijo. Sua casa pertencia a um gênio do crime. Ele foi preso e condenado a 25 anos. Deve ter guardado um esconderijo para quando saísse. A casa foi confiscada e colocada à venda. E ninguém sabia sobre o tesouro. Mas seu vizinho deve ter descoberto. É por isso que ele tem ameaçado você desta forma. Como ele descobriu? E por que só agora? A senhora Solange não conseguia entender. O chefe criminoso era o pai dele. Quando o homem foi preso, Carlos tinha 12 anos. O menino não sabia nada sobre a ocupação de seu pai porque, muitos anos atrás, sua mãe decidiu mantê-lo longe do pai. Portanto, ele e sua mãe viviam separados. Mas quando a mulher descobriu que seu amante havia sido preso, ela sentiu pena dele e começou a escrever cartas e enviar presentes. E aparentemente ela contou a verdade ao filho e o levou para um encontro com ela. Então, provavelmente, seu pai contou a Carlos sobre a casa e o tesouro escondido. Mas ou ele não se lembrava do local exato, ou tinha medo de contar. Então Carlos cavou aleatoriamente. E você nem sabia que estava andando sobre tais tesouros. Agora, parece que você é rica. Parabéns. A mulher idosa transferiu seu olhar para Lucas, como se não acreditasse em seus olhos ou ouvidos. Ela não conseguia entender o que tinha a ver com esse dinheiro, obviamente obtido de forma injusta. O que isso tem a ver comigo? Não é meu. Mas sim, estava na sua propriedade que seu filho comprou, o que significa que tudo na propriedade também é seu. A casa é sua. Tudo que sai do chão, as flores, os vegetais e os tesouros são seus. Mas o dinheiro é obviamente roubado de alguém, especialmente o ouro. Talvez os bandidos tenham matado alguém por ele. Como posso usar tal dinheiro? Quem sabe? Talvez tenha sangue de alguém nele. A senhora Solange até estremeceu imaginando isso. Não, esse dinheiro não está envolvido em nada disso. Embora você não possa chamar de dinheiro honestamente ganho. Ninguém tem uma reivindicação sobre ele. E, aliás, esse bandido morreu há alguns meses. Então você acha que eu posso pegar esse dinheiro e viver em paz, certo? Ele poderia ter deixado tudo para seu filho, sua esposa. A professora idosa continuou hesitante. Se ele quisesse, teria deixado para eles. Mas, de fato, ele nem teria pensado em sua esposa e filho se a pobre mulher não tivesse começado a se preocupar com ele quando ele foi preso. Não entendo você, senhora Solange. Em vez de se alegrar, você falou de dificuldades materiais. Você ia vender a casa, e agora está pronta para dar tudo de graça. A senhora Solange fez uma pausa por um momento e pensou. Esse dinheiro poderia ter resolvido os problemas que a vinham incomodando tanto. Ela poderia ter pago pela operação de Daniela e dado à mulher favorita de seu filho a chance de viver e criar sua filha de forma digna. Ela nunca mais teria que mendigar. Elas poderiam se mudar da sua casa decrépita para uma casa mais adequada. Mas e se esse dinheiro tivesse sangue nele? Porque, se pessoas foram mortas por ele, não traria felicidade. E, aliás, aquela mulher que não queria viver com um bandido mas não o abandonou quando ele foi condenado, doente e solitário, com certeza também precisa dele. Meu Deus, quantas pessoas infelizes há no mundo! E Carlos, ele não fez toda essa confusão por animosidade pessoal contra ela. Ele só queria encontrar o tesouro de seu pai. Ele provavelmente também precisa de dinheiro. Todos esses pensamentos não deixaram a senhora Solange tomar uma decisão. Bem, é isso, disse Lucas, decisivamente. Nós retiramos o tesouro. Agora você sabe de tudo e está livre para fazer o que quiser com ele. Você pode dar para esse vizinho ou para qualquer um que quiser. Mas eu não aprovo tal altruísmo.
Bem, Lucas, não vá. A mulher disse à polícia que estava indo para o carro. Não tive tempo de lhes contar o mais importante. Lucas, eu tenho uma nora, Daniela, que está muito doente. Ela precisa de uma cirurgia. É por isso que eu queria vender a casa. Ela tem uma filha de 8 anos e elas vivem em uma casa precária. A casa está prestes a desabar, então não posso simplesmente ficar com o dinheiro. Então você não deveria. Se não for para a cirurgia, elas poderiam precisar do dinheiro para outras necessidades vitais. Você mesma disse que elas não têm onde morar, respondeu o policial. Depois, descobriu-se que havia dinheiro suficiente não apenas para a cirurgia, mas também para muito mais. A senhora Solange foi ao banco, depositou o dinheiro em sua conta, pegou um cartão bancário e foi até Daniela. Ambas, mãe e filha, estavam em casa. Catarina correu ao encontro da senhora Solange. Ah, você veio. Não estávamos esperando por você. A senhora Solange abraçou e então olhou para Daniela. Não vim antes porque o caso era muito complicado. Eu estava envergonhada. Pensei que tivesse enganado vocês, mas tive sorte. Aqui está o dinheiro. As três choraram lágrimas de alegria ao descobrir que Daniela poderia fazer a cirurgia. Mas por que me contar? Por que você está disposta a me dar tanto dinheiro? Mal poderei pagá-la de volta tão rapidamente, mesmo depois de conseguir um emprego, soluçou Daniela. Você sabe quem ele é? A senhora Solange apontou para um retrato na mesa de cabeceira. Esse é o meu filho, Roberto. Então, você é minha nora e Catarina é minha neta, de verdade. Sim, é verdade. Não sei por que ele não me disse nada sobre vocês. Ele só deu a entender que talvez meu sonho de ter netos em breve se realizaria. Mas nada concreto. E ele morreu tão de repente que não consegui me recuperar por um ano. Eu apenas sofri. E tentei me lembrar de todos os pedaços daquelas conversas sobre seu amor. Mas não consegui. Eu queria que ele tivesse vindo e me contado tudo. O que me resta agora é que foi o destino que nos uniu, ou talvez o próprio Roberto. Afinal, vi Catarina naquele dia em que estava voltando do cemitério. Então, agora eu tenho não apenas uma mãe, mas também uma avó, disse a pequena garota, finalmente. E você não vai me colocar em um orfanato enquanto minha mãe está no hospital, vai? Não é bom para você viver nesse barraco. Minha casa é muito melhor. Será muito melhor na minha casa, ofereceu a senhora Solange. Uau, sempre quis morar aqui com minha mãe, explicou Catarina, pulando de alegria. Enquanto isso, Daniela chorava silenciosamente com emoções mistas. Talvez lamentasse a vida que poderia ter tido, não fosse pela tragédia. Ela poderia ter vivido com Roberto. A senhora Solange saiu sozinha naquele dia, dando tempo para Daniela e Catarina se arrumarem. Ela também percebeu que seria difícil para Daniela chegar lá sozinha, então teria que chamar um táxi. Ao se aproximar da casa, ela viu seu vizinho novamente, que parecia menos alegre desta vez. Ele viu o policial que tinha chegado à casa da senhora Solange naquela manhã e ficou assustado. Preferiu sair sem esperar por visitas desagradáveis. Por isso, não viu o que estava acontecendo no quintal dela. Bem, seus protetores vieram. O que está acontecendo com você? Por que você me delatou? O que eu fiz de errado? Ele resmungou enquanto ela passava. Carlos, você sabe por que você estava rondando meu quintal? A senhora Solange explicou. Ela não queria falar com ele em particular, mas decidiu que não faria nada na rua. E ele já não era tão assustador. O dinheiro estava em sua conta bancária e Daniela poderia usá-lo para sua cirurgia. Sabe? Mas como? E agora o quê? O rapaz perguntou, confuso com as palavras da vizinha. Nada. A polícia veio com equipamento especial.
Eles encontraram tudo, ela disse friamente. Oh, não! O que vou fazer agora? Ele exclamou, lágrimas surgindo em seus olhos. Ele realmente estava contando com aquilo. Pare de ser tão desesperado. Diga-me, para que você precisava do dinheiro? Para beber mais? Para fazer barulho e incomodar as pessoas? O que você sabe sobre mim? Só que eu estava rondando. Mas agora você entende por que você acha que todo mundo é um bandido, um canalha, e você é a única boa? Agora você vai pegar o dinheiro dos outros e ficar com ele, e você não quer saber o fato de que minha mãe passou a vida inteira me criando e minhas duas irmãs mais novas sem um tostão. Meu pai só se lembrou de mim antes de morrer. Talvez ele quisesse compensar pelo seu pecado. No entanto, ele nem mesmo conseguiu fazer isso. Ele esqueceu onde enterrou o dinheiro. Eu sabia que, se você descobrisse, não conseguiríamos nada. Carlos, acalme-se, gritou a senhora Solange, vendo que o rapaz estava realmente histérico. Eu não vou ficar com nada. É por isso que estou perguntando, para que você precisa gastar o dinheiro? Sinto muito pela sua mãe também. Como ela se sentiria se você também se perdesse? É isso que você está tentando fazer? Deixe-me dar esse dinheiro para sua mãe. Provavelmente ela encontrará um uso melhor para ele. Você realmente vai nos dar? O rapaz não podia acreditar no que ouvia. Bem, claro, embora eu não vá devolver tudo, porque tive que ajudar minha própria família. Peguei dinheiro para a cirurgia da minha nora e ficarei feliz em ter bons vizinhos. Há dinheiro suficiente para a casa? Eu estava pensando em comprar esta casa. Estou alugando para minha mãe e irmãs. E não pense que vou morar aqui e ser um valentão. Não sou assim. Vou morar na cidade e trabalhar lá. E minha mãe não vai te incomodar. Minhas irmãs também são boas, são gêmeas e têm 13 anos. Bem, traga sua mãe aqui. Eu darei tudo a ela. No dia seguinte, a mãe do Carlos chegou. Tendo recebido uma parte do dinheiro da senhora Solange, ela chorou muito. Finalmente recebi a ajuda do homem que amei e não dele, mas de você. Você poderia não ter dado nada. Eu não contava com esse dinheiro. O que você me disse é que pegou uma parte para sua nora. Espero que ajude ela. E este dinheiro, não importa como foi obtido, ainda será purificado por nossas boas ações. Caso contrário, não teria ousado pegá-lo. Aparentemente, o dinheiro ficou limpo e trouxe benefícios como resultado. Daniela fez a cirurgia em uma boa clínica e se recuperou rapidamente. Simplesmente não tenho o direito de ficar doente agora. Tenho que viver por você e pela Catarina, ela disse à senhora Solange. Ela já se sentia feliz. Agora ela estava em contato com sua própria neta, ajudando-a com a lição de casa, lendo livros e passeando com ela. A senhora idosa lembrava os dias de sua juventude e novamente se sentia necessária. A casa vizinha foi realmente comprada pela mãe do Carlos, e ela logo se mudou para lá com suas filhas. A família mostrou ser maravilhosa. E o próprio Carlos, vindo para o fim de semana, também se comportou perfeitamente. Ele ajudou sua família e a senhora Solange, tentando compensar o ultraje passado. E a ajuda masculina não era supérflua. Foi decidido fazer uma extensão na casa, porque agora 3 pessoas vivem lá e a senhora Solange pensou que a família ainda poderia aumentar. Havia razões para pensar assim. Daniela, depois de ter alta do hospital, veio para a senhora Solange e logo o chefe do departamento de polícia tornou-se um visitante frequente em sua casa. Sim, inicialmente, Lucas vinha por motivos de trabalho, ajudando com a papelada e a construção. Ah, não é à toa tanta atenção, sorriu sua antiga professora. Não, Daniela, eu não me importo. Você é jovem. Só não vá embora. Não me deixe. Há espaço suficiente para todos, não é?
E realmente era assim. Então 2 anos depois, Daniela e Lucas se casaram. E logo a Catarina teve um irmãozinho. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.